Bom, pessoal, então iniciando aí a nossa quarta aula, né? Nas aulas anteriores, a gente estava aí discutindo os tipos de derivativos. Então, nós já vimos contrato a termo, futuro e swaps. Tá? Só relembrando aqui rapidamente, o que é um contrato a termo? Um contrato a termo é um acordo de negociação de um ativo em uma data futura, com as condições estabelecidas na abertura da posição. Que condições? Preço, quantidade. Futuro, extremamente semelhante, do ponto de vista filosófico, né, ao contrato a termo. A diferença é na forma de liquidação. No contrato a termo, a liquidação ocorre no vencimento, ou seja, o pagamento e o recebimento do ativo acontecem no vencimento. No contrato futuro, a liquidação é diária. Tá? Então, o contrato vai sendo liquidado diariamente. Então, apesar deles terem filosofias semelhantes, a diferença entre eles é na forma de liquidação. E nós vimos também os swaps. O que é um swap? Swap é um acordo entre duas partes, um contrato entre duas partes. Essas duas partes elegem um valor base, chamado de valor nocional do swap. Estabelecem também dois indexadores e um prazo. Daí essas partes corrigem esse valor nocional, esse valor base, por esses dois indexadores pelo prazo do contrato, e lá na frente as partes trocam esses fluxos. Ok? Evidentemente que o ajuste é feito via o diferencial. Tá? Então, isso nós já estudamos. Esses três tipos de derivativos nós já estudamos. Nesse vídeo, eu vou discutir com vocês um derivativo muito interessante e muito importante, que são as opções. Se der tempo, não sei se vai dar tempo, mas se der tempo, a gente discute também o quinto tipo de derivativo, que faz parte desse curso, que são os CDS. Se não der tempo, fica o CDS aí para o outro vídeo. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Tá? Opa. Então, tá aqui. Primeiro slide aí sobre opções. Então, o que é opção? É importante a gente entender que a opção ela é um direito. Tá? Está sendo negociado na opção, é um direito. E esse direito, ele pode ser de compra, comprar um ativo, direito de comprar um ativo, que é a opção de compra ou call, ou direito de vender um ativo, que é a opção de venda ou put. Então, opção de compra é o termo em português, call é o termo em inglês. Opção de venda, termo em português, put é o termo em inglês. Vamos ver, primeiramente, uma call. Então, a call dá a seu detentor o direito, mas não a obrigação, e é importante frisar isso. Quem compra a call tem direito, mas não obrigação, de comprar um ativo específico, chamado de ativos, que é o ativo subjacente do contrato, né? O ativo subjacente, o ativo objeto da opção, em uma data, que é o vencimento, por um preço pré-especificado, que é o strike price, o preço de exercício da opção. Por enquanto, eu vou esquecer esse ou até aqui, que está entre parênteses. Depois eu vou voltar nessa observação aí desse ou até. Então, por enquanto, vou considerar que o ativo objeto pode ser comprado apenas no vencimento. Tá claro? Então, o que é isso? É muito simples. É um contrato entre duas partes. Uma das partes compra a call e outra parte vende a call. Quem compra a call tem o direito de, no vencimento, comprar o ativo subjacente, o ativo objeto, pelo preço de exercício, pelo strike price. Repare, ele tem o direito, não a obrigação. Então, vamos ver um exemplo numérico para facilitar. Fizeram uma opção de Petrobras, tá? Com prazo 1 mês, e preço de exercício, strike price 20. Ok? Então, chega no vencimento, ou seja, passou um mês. O comprador da call vai observar o preço de Petrobras no mercado à vista. Se o preço de Petrobras no mercado à vista estiver acima de 20, por exemplo, em 27, ele vai exercer esse direito. Ele vai comprar a ação de Petrobras. Por quê? Porque ele vai comprar uma ação de Petrobras por 20, quando ela vale 27. Ele se deu bem.
ele ganha 7, né? Ele comprou a ação por 20, se ele não quiser a ação, ele vende imediatamente após a compra no mercado, vende por 27 e ganhou 7. Ok? E o vendedor da call, ele é obrigado a vender a ação. Até aqui parece com contrato a termo, né? O contrato a termo era mais ou menos por aí. Mas vamos ver a situação em que o preço da ação fica abaixo do strike. Então, vamos supor que chegou no vencimento, o preço da ação de Petrobras está em 17. Aí esse cara que comprou a call fala, olha, eu não vou exercer meu direito. Eu não vou comprar a ação de Petrobras por 20. Não faz sentido, ela está valendo 17 no mercado. Por que eu vou comprar algo por 20 que vale 17? Não compra. E o vendedor vai reclamar? Está tomando calote? Não. No contrato de opção é assim. Uma das partes, quem compra a opção, tem o direito de decidir se vai ou não ter negócio. É claro que, dessa forma, o contrato está o quê? Maravilhoso para quem comprar call, né? Ora, decido, lá na frente for vantajoso, eu exerço. Se não for, eu não exerço. Sim, mas para ele ter esse poder, ele tem que pagar uma quantia na abertura da posição. Ele tem que comprar esse direito. E ele compra esse direito do vendedor. Ele paga uma quantia, que é chamado prêmio da opção, tá, ao vendedor, para poder ter o poder, o direito de decidir se lá na frente vai ter exercício ou não. E essa quantia que ele pagou não volta mais. Pagou, pagou. Lá na frente, independente do que ele decidir, esse dinheiro já ficou aí para o vendedor da opção. E esse dinheiro, essa quantia paga na abertura da posição, é chamada aí de prêmio da opção. A gente vai estudar mais como determinar esse prêmio. Existem alguns modelos matemáticos bem interessantes, fundamentados economicamente. Para a gente chegar nesse prêmio, a gente vai estudar um pouquinho disso nesse curso. Mas isso é a opção de compra. Então, repara, a opção tem algumas características diferentes do termo. Primeiro, tem essa questão de ter o direito, de alguém ter o poder de decidir se vai ou não ter negócio. E, além disso, tem um desembolso na abertura da posição, que é o prêmio. O comprador de uma opção, ele paga um prêmio ao vendedor da opção, e esse prêmio representa o quê? A compra do direito, o poder de decidir se vai ou não ter o negócio. A gente tem também a opção de venda, ou put. E aí, qual a diferença? A diferença é que agora o comprador da put, ele está comprando um direito de vender o ativo, não mais o direito de comprar o ativo. Tá? Então, voltando naquele exemplo que eu comentei, né? Suponha uma put agora sobre Petrobras com strike 20. Quando é que o comprador da put vai exercer seu direito? Ele vai exercer o direito somente se o preço da ação de Petrobras no vencimento estiver abaixo de 20. Claro, se o preço, por exemplo, estiver em 17, ele vai vender a ação por 20. Então, a ação vale 17, ele vende por 20. Tá? Ele vendeu acima do preço de mercado, ele ganhou, nesse caso aí, 3. E se a ação estiver valendo mais que 20, 28, ele não vai exercer esse direito. Ele não vai vender algo por 20, que vale 28 no mercado. Tudo bem, se ele quiser vender a ação, ele vai lá e vende no mercado e recebe 28 ao invés de 20. Tudo bem? Bom, então, quanto ao direito sendo negociado, as opções podem ser de compra ou de venda. Tá? Além disso, quanto ao momento de exercício, quanto ao tempo, né, do exercício, ao momento do exercício, as opções podem ser europeias. O que é uma opção europeia? Opção europeia, exercício apenas no vencimento. A opção vence daqui a 30 dias. Quando que o comprador vai poder exercer seu direito? Apenas daqui a 30 dias. Então, a gente pode ter uma call europeia como uma put europeia. As opções podem ser também americanas. O que significa uma opção americana? O exercício pode se dar em qualquer momento, entre a abertura da posição e o vencimento. O comprador de uma opção americana, ele não precisa aguardar o vencimento, ele pode exercer antecipadamente. Por exemplo, suponha que eu tenho uma opção americana de prazo
um mês. Strike igual a 20. Tá? Então, o investidor comprou uma call americana de prazo um mês com strike igual a 20. Na europeia, ele só pode exercer seu direito no vencimento. Na americana, não. Pode ser que amanhã o preço da ação bata em 27 e ele exerce o direito dele. Ele vai lá amanhã e compra uma ação do vendedor da call por 20 e a ação está valendo 27 no mercado. Ok? Então, essa é a diferença entre a opção europeia e a opção americana. Tem toda uma teoria de se vale a pena exercer antecipadamente. Aliás, é uma teoria bem bonita, bem interessante, bem estudada, porque em algumas situações não vale a pena exercer a call ou a put, né? Não é vantajoso exercer antecipadamente. Mas, Valentim, mesmo que o preço do ativo esteja acima do strike, mesmo que o preço do ativo não esteja acima do strike, em algumas situações não é vantajoso exercer a opção americana antecipadamente. Nós não vamos entrar nisso nesse curso, a questão do exercício antecipado. É bem legal, mas talvez fiquei mais para um curso de mestrado. Como eu falei, esse curso é um curso mais voltado aí para um aluno de graduação. Então, a gente não vai entrar nessa seara aqui nesse curso. Mas existem alguns resultados muito interessantes, né? Por exemplo, se eu tenho uma opção de compra americana sobre um ativo objeto, e esse ativo objeto não vai pagar dividendos ao longo da vida da opção, então não vale a pena exercer a opção americana antecipadamente. Não vale a pena. Tá? Dá para demonstrar isso matematicamente. Aliás, a demonstração nesse caso é até bem simples, ela se baseia apenas em condições de não arbitragem, tá? em limite de não arbitragem para o preço das opções. Mas a questão vale para call e se não pagar dividendos. Se o ativo objeto não pagar dividendos ao longo da vida da opção. Para put, isso não vale. Tá? Mas, enfim, a gente não vai tratar desse assunto aqui nesse curso. Tá? Nós temos também as opções chamadas de bermuda. O que é uma opção bermuda? A bermuda ela é um meio termo entre a europeia e a americana. Tá? Ela pode ser exercida em algumas datas específicas. Tá? Então, a europeia, só no vencimento. A americana, em qualquer data entre a abertura da posição e o vencimento. E a bermuda, em algumas datas específicas. Claro, tudo isso é estabelecido, é conhecido na abertura da posição. Você já sabe, se você está negociando uma opção, né, você já sabe se ela é europeia, se ela é americana, se ela é bermuda. E se ela for bermuda, quais são as datas em que o exercício será permitido. Tá? E frisando aqui, né, que é o último item aqui desse slide, que, diferentemente do contrato a termo, na opção há um desembolso na abertura da posição. Esse desembolso é o prêmio da opção. É o valor que o comprador da opção paga ao vendedor para ter o direito de decidir se vai ou não ter negócio. Tá? Ok? Então, isso aí é um resumo, né? A apresentação, a definição do conceito de opções. Vamos ver um exemplo? Eu já comentei alguns exemplos, aqui eu estou colocando um exemplo até que eu já comentei em números, né? Vamos supor que um investidor ele comprou uma call europeia, o que significa europeia? Exercício apenas no vencimento, de Petrobras, com preço, com strike price de R$20 e vencimento em um mês. Ele pagou para isso um prêmio de R$1. O que pode acontecer com o investidor? Vamos ver como é que vai ser o payoff dele. Lembra? Derivativo é um ativo cujo seu payoff depende do preço de outro ativo chamado de ativo objeto. Vamos ver como é que vai ser o payoff dele no vencimento da call daqui a um mês. Podem acontecer duas situações. Daqui a um mês, o preço de Petrobras estará estando acima de 20, né? Acima do strike. Né? Essa é uma situação. Então, no exemplo aqui, eu coloco um cenário em que a ação de Petrobras está valendo 23 no vencimento, ou seja, a ação de Petrobras está valendo 23 daqui a um mês. Então, esse investidor que comprou a call vai exercer seu direito. Ele vai lá chegar para o vendedor da call, eu quero comprar a ação.
toma aqui R$ 20 e me dá a ação. Então ele ganhou quanto? Qual foi o payoff dele? 3. Por quê? Porque ele pagou 20 por uma ação que vale 23. Tá? Bom, ele teve o custo inicial do prêmio, né? R$ 1 que ele pagou. Se você quiser calcular o resultado líquido, ele tem aí um ganho de R$ 2. Ele ganha 3 de payoff, como ele paga 1, o resultado líquido é um ganho de R$ 2. Falar um pouquinho mais sobre isso, que tem que tomar um cuidado, que o prêmio e o payoff estão em momentos distintos do tempo. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, volto nesse ponto. E o outro cenário é o preço da ação de Petrobras daqui a um mês estar abaixo do preço de exercício, estar abaixo de 20. Então, como exemplo, suponha que daqui a um mês o preço da ação de Petrobras é 18. Então, daqui a um mês a cotação de Petrobras é R$ 18. Então, o que vai acontecer? O investidor não vai exercer o direito dele. Ele não vai comprar a ação de Petrobras por 20. Tá? Por quê? Porque ela vale 18. Se ele quiser muita ação, ele vai lá no mercado e compra ela por 18. Então, qual foi o payoff dele no vencimento? 0. Qual é o resultado final? Ele perdeu 1. Por quê? Ele ganha 0 de payoff e paga 1 de prêmio. Esse prêmio ele continua, esse prêmio não volta para ele, tá, pessoal? É importante perceber isso, entender isso. O fato dele não exercer o direito não significa que ele vai pegar o prêmio de volta, que o vendedor da call teria que devolver o prêmio para ele. Não, não é isso. Tá? Ele pagou, ele tem um direito. Ele é que não quer exercer. Tá? Se ele quiser exercer, ele exerce. Ele tem o direito, ele vai lá e compra a ação de Petrobras por 20, mesmo ela estando valendo 18. Só que isso seria completamente irracional e não acontece. Tá? Mas o fato é, o direito ele tem. Então ele não tem como chegar para o vendedor da call, me devolve aquele R$ 1 aí porque eu não vou exercer o direito. Não, você não vai exercer porque você não quer. O problema é seu. Tá? E é assim na nossa vida. Sempre que a gente compra um direito, se a gente não exercer, o preço está pago. Pagou, pagou. Por exemplo, você aluga uma sala, aluga um apartamento. Aluguei uma sala. Paguei o aluguel. O aluguel é uma espécie de um prêmio, vamos dizer assim. Mas eu não usei a sala, eu paguei o aluguel aí, mas eu resolvi deixar fechada, não usei. Me devolve o dinheiro aí do aluguel, né? O cara fala, o problema é seu. Você alugou, se você não usou, se você desistiu, você tinha um projeto de montar um escritório, de montar uma loja e não usou, o problema é seu. Você alugou, vai ter que pagar o aluguel. Tá? O direito estava lá, ele tinha o direito de usar a sala. Ele é que não quis usar. Tá? Então, esse valor aqui é um ganho, né, do vendedor da opção no momento da abertura. Isso não vai ser devolvido, sob hipótese alguma, para o comprador da opção. É importante a gente ter isso em mente. Bom, vamos então colocar um pouquinho aí de equações, né, e entender melhor aí o payoff das opções. Então, vou estar usando aquela notação que eu já combinei com vocês. Tzinho, data atual. Tzão, vencimento. Ok? Preço do ativo objeto. Eu vou denotar pela letra S. Tá? Então, STzinho é o preço hoje. STzão é o preço do ativo no vencimento. Tá? Vamos ver como é que é o payoff de uma opção europeia. Tá? Eu vou me concentrar aqui na europeia, porque a europeia é mais fácil aí da gente brincar, da gente estudar. O que acontece? Se o detentor da opção decidir exercer, ele vai pagar K pelo ativo. Tá? Quando que ele vai exercer racionalmente? Ele vai exercer somente se STzão for maior que K, né? Ou seja, se o preço do ativo no vencimento for maior que o strike. Aí ele exerce. Tá? Isso é uma condição aí de racionalidade. Tá? E se ele exercer, quanto que ele ganha? Qual é o payoff dele? É STzão menos K. Lembra daquele exemplo? Do exemplo aqui anterior? Opção com strike 20. Se no vencimento o ativo objeto estiver valendo 23, quanto é que ele ganha? 23 menos 20. Então, ele só exerce, né? Pensando aqui numa call, tá? Pensando numa call. Ele só exerce
se o preço do ativo objeto for maior que o strike. E qual é o payoff nessa situação? O payoff é justamente o preço do ativo objeto no vencimento, STzão, menos o strike, que é o K. Ah, e se o preço do ativo objeto no vencimento for menor que K, o comprador da call vai exercer a opção? Não. Então, quanto que é o seu payoff? Zero. O payoff dele no vencimento é zero. Ok? Aí, nesse caso, a gente diz que a opção virou pó. Tá? Usa-se esse termo aí no mercado financeiro. A opção virou pó. Portanto, o payoff de uma posição comprada numa call europeia, ele pode ser escrito de uma maneira compacta através do operador máximo, que eu indico aqui pelas letras MAX. Tá? Então, o que é o máximo? O que é o operador máximo? Simples. Máximo entre 5 e 3. 5. Máximo entre 10 e 2. 10. Máximo entre 7 e 0. 7. Tá? O máximo entre menos 3 e 0. 0. Então, o máximo entre x e y é o maior de dois valores. Tá? Uma função aí, um operador útil, que nos permite aí escrever de uma forma compacta o payoff da call. Então, eu posso escrever o payoff da call via essa equação aqui. É o máximo entre STzão menos K e 0. Por quê? Ora, se STzão for maior que K, a call vai dar exercício. E quanto que você ganha? STzão menos K. Se STzão for menor que K, então STzão menos K é negativo. Portanto, menor que 0. E o máximo entre um número negativo e 0 é 0. Tá? E é isso que vai acontecer. Porque se STzão for menor que K, a call não dá exercício. Portanto, seu payoff vai ser 0. Tá claro? Então, repetindo. Se STzão for maior que K, a call dá exercício. Tá? Se STzão for maior que K, STzão menos K é positivo. Portanto, se é positivo, é maior que 0. E o payoff aqui, o resultado dessa expressão, vai ser STzão menos K. Se STzão for menor que K, STzão menos K é menor que 0. A call não vai dar exercício, o payoff é 0. Realmente, o payoff é 0 porque esse número aqui vai ser negativo e o número negativo é menor que 0. Tá? Então, essa aqui é uma forma compacta da gente escrever aí o payoff da call. E para put, como é que é? Para put é o contrário. Né? Para put, a gente sabe que ela só tem valor, se STzão for menor que K. Então, o payoff da put, via o operador máximo, vai ser escrito como? É o máximo entre K menos STzão e 0. Tudo bem? Então, é o máximo entre K menos STzão e 0. Esse é o payoff da put. Vamos colocar isso em gráficos? Eu já comentei com vocês que é praxe, né? Colocar payoff de derivativos em gráficos. Vamos ver como é que fica aí o payoff de uma compra call, venda de call, compra de put e venda de put. Vamos ver o payoff. Então, está aqui, long call, né? Long comprado, comprou a call, o strike é K. Como é que vai ser o payoff? No eixo horizontal está o preço do ativo objeto no vencimento, lembra disso? E aqui no eixo vertical está o correspondente payoff. Se o preço do ativo objeto no vencimento for menor que K, a call não vai dar exercício, então o payoff é 0. A partir de K, ela começa a dar exercício. E aí a gente vai ter como payoff uma reta de inclinação aqui, o quê? 45. Quanto mais alto for o preço do ativo objeto no vencimento, né, maior vai ser o payoff. E o payoff é dado justamente pela diferença entre o preço do ativo no vencimento e K, desde que o preço do ativo seja maior que K. E o cara que está vendido na call? Como é que é o payoff do cara que está vendido na call? Bom, aí é o contrário, né? É pegar esse gráfico aqui do cara que está comprado na call e multiplicar por menos 1. Até cá, a call não dá exercício. Tá? Então, 0 a 0. Acabou aqui, a call morreu. A partir de cá, esse cara que vendeu a call começa a ser exercício. Então, ele começa a perder. Tá? Por quê? Porque ele passa a vender um ativo por um preço mais barato do que ele está no mercado. Então, a partir daqui, ele começa a perder. Tá? Aqui, esse gráfico aqui é simplesmente rebater esse gráfico, né? Multiplicar por menos 1, rebater esse gráfico em torno do eixo X, refletir ele
em torno do eixo horizontal do eixo X. E para put? Como é que é o payoff de um cara comprado na put? Bom, se o preço do ativo objeto estiver acima de K, a put não dá exercício, certo? Se o preço, ela morreu, virou pó. Se o preço da put estiver abaixo de K, ela dá exercício, tá? E o teu ganho vai ser o quê? Tão maior quanto mais abaixo de K estiver o preço do ativo objeto no vencimento. Então, aqui a gente também tem uma reta, né? Ela tem essa inclinação aqui negativa, tá? Mas um ângulo aqui também de 45 graus, tá? Tem uma inclinação de menos 45, tá? Bom, e o cara que está vendido na put? O vendido na put é simplesmente pegar esse gráfico, né? A contraparte desse cara aqui é simplesmente pegar esse gráfico e multiplicar por menos 1. Então, acima de K, a put está morta, virou pó. E abaixo de K, esse cara começa a ser exercido. Se ele está sendo exercido, ele perde. Tá? Tudo bem? Então, esses aqui são as 4 situações básicas que nós temos aí para o payoff de uma opção. Mas aí você deve estar perguntando, aí o prêmio, dá para colocar o prêmio nesses gráficos? Dá. Tem um detalhezinho, mas dá. Vamos colocar, depois eu falo do detalhe. O investidor que compra, tá? Seja call, seja put, ele pagou alguma coisa. Tá? Então, a gente tem que fazer o que com esse gráfico para ter o resultado final? Rebaixar, né? Deslocar paralelamente para baixo esses 2 gráficos pelo valor do prêmio. Ok? Que é exatamente o que está aqui. Então, repara, aqui, se o cara não exercer, se o investidor que comprou a call não exercer, ou seja, se o preço do ativo estiver abaixo de K, ele não vai exercer. Então, ele perde o prêmio. Da mesma forma, o investidor que comprou a put, se o preço do ativo estiver acima de K, ele não vai exercer. Então, ele perde. Perde quanto? O prêmio. Então, o prêmio, no resultado líquido, ele rebaixa o gráfico do payoff do cara que comprou a opção, seja comprou a call ou comprou a put. E para o cara que vendeu? Aí é o contrário. Né? O prêmio levanta. Né? A gente vai fazer uma translação aí do gráfico de forma vertical para cima. Por quê? Porque ele recebeu o prêmio. Tá? Ele botou o prêmio no bolso, lá na abertura da posição. Então, levantando esse gráfico aqui pelo prêmio e levantando esse gráfico aqui também pelo prêmio. Então, o que acontece aqui, pessoal? O cara que vendeu a call, ele ganha o prêmio, né? Ele está ali doido para não ser exercido para ficar com o prêmio para ele. Aí o cara que vendeu a put, mesma coisa. Ele está doido para não ser exercido para ficar com o prêmio. Então, repara, o cara, olhando esses gráficos aqui, o cara que comprou a call, ele está fazendo uma aposta de que o preço do ativo vai subir. Ele ganha dinheiro se o preço do ativo subir. O cara que vendeu a call quer que o preço do ativo caia. Porque se o preço do ativo cair e ficar abaixo do strike, não dá exercício, ele ganha o prêmio. Então, ele está fazendo uma aposta de que o preço do ativo vai cair. O cara que comprou a put, ele quer que o preço do ativo caia. Para quê? Para ele poder exercer e ganhar dinheiro. E o cara que vendeu a put quer que o preço do ativo suba. Para quê? Para não dar exercício e ele ganhar o prêmio. Tudo bem? Então, essas são as posições aí, em termos do ativo objeto, que eles estão operando, cada uma dessas posições. Repara que é um derivativo. Né? O que é um derivativo? É um ativo cujo seu payoff depende do preço de outro ativo. Esse aqui depende do preço do ativo, depende, todos eles estão dependendo, né? Repara, o payoff aqui, ó, depende do preço do ativo. Tá? Então, é um derivativo. A opção é um derivativo, de acordo com aquela definição nossa da primeira aula. Mas por que eu falei que tem um detalhe em colocar o prêmio no mesmo gráfico? Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, né? Essas quantias estão em momentos diferentes. O prêmio é pago na abertura da posição. E esse payoff aqui ocorre quando? No vencimento. Tá? Então, tem que tomar um cuidadozinho com isso. Eu prefiro, particularmente, imaginar da seguinte forma. Fiz o investimento, pensa no cara que está comprado na opção, ele fez o investimento, tá? Então, se a gente botar aquela linha, né, do fluxo, né, ele fez o investimento. Então, a setinha aqui para baixo, que é o prêmio que ele pagou. No caso da call, para ter o quê? Este payoff.
e no caso da put, para ter esse payoff. Então, eu prefiro imaginar assim, o cara que compra a opção, fez o investimento aqui para ter um payoff. É um payoff aleatório? É, mas é um payoff. Tá? Payoff não tem que ser determinístico. Né? Quando você compra uma ação, você tiver com um horizonte de 1 ano, o payoff é aleatório. Então, o investimento que ele fez, que é o prêmio, para quê? Para ter um dado payoff lá no vencimento, tá? Que ele não sabe qual será. Tudo bem? E o cara da put? O cara da put tem um fluxo diferente, né? Ele recebeu uma grana aqui, tá? Recebeu uma grana, então vai ter uma setinha para cima, vai ter um outro payoff lá no vencimento. Então, eu acho, do ponto de vista de finanças, melhor pensar assim, tá? Melhor pensar um investimento com um dado payoff. Muitas vezes a gente coloca essas duas quantidades, né, o prêmio e o payoff, no mesmo gráfico. Eu vou fazer isso aqui algumas vezes, não é proibido de se fazer isso, não. Só quero que vocês saibam que tem esse detalhe. Né? Eu acho mais bonito pensar em investimento para um dado payoff. Mas, às vezes, para facilitar a análise, eu vou colocar também aqui tudinho no mesmo gráfico. Tá? É muito interessante, pessoal, porque o payoff das opções é bem simples, né? Se a gente comparar com o do termo, né? O do termo, como é que era o do termo? O cara que comprou o termo? Era uma reta. Aqui, simplesmente, eu fiz uma quebradinha, né? Só que isso tem implicações muito grandes para price. A gente vai ver que fazer o price de um contrato a termo é relativamente simples e a gente só precisa de hipóteses muito fracas, basicamente exigir que no mercado não tenha oportunidade de arbitragem. A gente vai estudar aqui o que é uma arbitragem. Agora, fazer o pricing de opções é bastante complicado, tem uma teoria imensa, muita coisa já foi feita, muita coisa ainda é feita, porque o preço da opção, o prêmio da opção, depende da distribuição de probabilidade do preço do ativo objeto no vencimento. Então, é bem interessante que essa modificaçãozinha, né, no payoff gera uma complicação enorme para se fazer o price. Parece que não, né? Pô, mas só mudou um pouquinho, não muda nada para fazer. Não, muda muito. Né? O problema de fazer price de opções é bem mais complicado do que o problema de fazer price de um contrato a termo. Bom, acho que eu já falei demais de opções. Vou parar por aqui, já estou ultrapassando aí os 30 minutos. CDS, fica aí para a aula que vem. E aí a gente vai fazer CDS e vamos começar a ver mais algumas coisas que o próximo item é por que se negocia derivativos. Então, parar aqui, pessoal. Tchau, tchau. Vou parar a gravação.